Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vinda novamente ao nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência. Gostaria novamente de pedir sua ajuda aí, compartilhando, curtindo, seguindo o nosso canal, para que mais pessoas possam ser alcançadas através da palavra e com a ajuda também do seu engajamento. Então a gente vai continuar nossa leitura aqui, mais um dia de leitura, e acredito que em um ano estaremos concluindo a leitura total da Bíblia. Então vamos ler o capítulo 27 do livro de Gênesis. Quando Isaac envelheceu e seus olhos enfraqueceram, a ponto de não mais poder ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: Meu filho. Esaú respondeu: Aqui estou. O pai lhe disse: Estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora as suas armas, a sua aljava, o seu arco, vá ao campo e apanhe para mim alguma caça. Faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim, para que eu coma e abençoe você antes que eu morra. Rebeca esteve escutando enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho. E Esaú foi ao campo para apanhar a caça e trazê-la. Então Rebeca disse a Jacó, seu filho: Ouvi teu pai falar com Esaú, seu irmão. Ele disse: Traga uma caça, faça uma comida saborosa para mim, para que eu coma e eu abençoe na presença do Senhor, antes que eu morra. Agora, meu filho, escute as minhas palavras e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho, traga-me 2 bons cabritos. Deles farei uma saborosa comida para seu pai, como ele aprecia. Você levará ao seu pai, para que a coma e o abençoe antes que ele morra. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, é um homem peludo. Eu sou um homem de pele lisa. Se meu pai me palpar, passarei a serviço por ele como zombador, e trarei sobre mim maldição e não bênção. A mãe respondeu: Caia sobre mim essa maldição, meu filho, faça somente o que eu digo. Vá e traga os cabritos para mim. Ele foi, pegou os cabritos e os trouxe a sua mãe, que fez uma saborosa comida, como o pai dele apreciava. Depois, Rebeca pegou a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, a roupa que tinha consigo em casa, vestiu Jacó, seu filho mais novo. Com ele, a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então, entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse: Meu pai. Ele respondeu: Fale, quem é você, meu filho? Jacó respondeu: Sou Esaú, seu filho primogênito. Fiz o que o Senhor me ordenou. Levante-se, por favor, senta e coma da minha caça, para que depois o Senhor me abençoe. Isaac perguntou ao seu filho: Como foi que você conseguiu achar caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: Porque o Senhor, seu Deus, a mandou ao meu encontro. Então Isaac disse a Jacó: Chegue mais perto para que eu apalpe, meu filho, e veja se você é meu filho Esaú ou não. Jacó se aproximou de Isaac, seu pai, que o apalpou e disse: A voz é de Jacó, mas as mãos são de Esaú. E não reconheceu, porque as mãos realmente estavam peludas como as mãos do seu irmão Esaú. E o abençoou. Então perguntou: Você mesmo, meu filho Esaú? Ele respondeu: Eu sou. Então lhe disse: Traga isso para mim, para perto de mim, para que eu coma da caça do meu filho e o abençoe. Jacó a levou até ele e o pai comeu. Trouxeram-lhe também vinho e ele bebeu. Então Isaac, seu pai, lhe disse: Venha cá e me dê um beijo, meu filho. Ele se aproximou e o beijou. Então o pai o aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou. Ele disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro de campo que o Senhor abençoou. Deus lhe deu o orvalho do céu e da exuberância da terra, e a fartura de trigo e de vinho. Que os povos sirvam você, e nações o reverenciem. Que você seja o senhor dos seus irmãos, e os filhos de sua mãe se curvem diante de você. Maldito seja quem o amaldiçoar, e bendito quem o abençoar. E aconteceu que depois que Isaac abençoou Jacó, este tinha acabado de sair da presença do seu pai, chegou Esaú, seu irmão, vindo da caçada. Ele também fez uma comida saborosa e levou ao seu pai e lhe disse:
Levante-se, meu pai, e coma da caça do seu filho, para que o Senhor me abençoe. Então Isaque, o pai dele, perguntou: Quem é você? Ele respondeu: Sou seu filho, seu primogênito, sou Esaú. Isaque estremeceu, sentindo uma violenta comoção, e disse: Mas então, quem foi aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi tudo. Antes que você chegasse, eu abençoei, e ele será abençoado. Ao ouvir essas palavras de seu pai, Esaú deu um grito cheio de amargura e disse: Abençoe também a mim, meu pai. Mas Isaque respondeu: Seu irmão veio e com astúcia tomou a bênção que era sua. Esaú disse: Não é com razão que ele se chama Jacó? Pois 2 vezes me enganou. Tirou de mim o direito da primogenitura e agora tomou a bênção que era minha. E perguntou: Então, o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú: Eis que eu constituí Senhor sobre você, e fiz com que todos os parentes sejam servos dele. De trigo, de vinho o supri. Assim, o que posso fazer por você, meu filho? Esaú disse a seu pai: Será que o Senhor é meu pai, e somente uma bênção? Abençoe também a mim, meu pai. E levantando Esaú a voz, chorou. Então Isaque, seu pai, disse: Sua habitação será longe dos lugares férteis da terra, longe do orvalho que cai do alto. Você viverá da sua espada e servirá seu irmão. Quando, porém, você se libertar, sacudirá do seu pescoço o jugo dele. Então Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai tinha o abençoado, e disse em seu íntimo: Os dias de luto por meu pai se aproximam, então matarei meu irmão Jacó. Chegaram aos ouvidos de Rebeca essas palavras de Esaú, seu filho mais velho. Então ela mandou chamar Jacó, seu filho mais moço, e lhe disse: Eis que seu irmão Esaú se consola fazendo planos para matá-lo. Agora, pois, meu filho, ouça bem o que eu vou lhe dizer. Levante-se e fuja para a casa de Labão, meu irmão, em Harã. Fique com ele alguns dias, até que se passe o furor do seu irmão, e cesse o rancor dele contra você, e se esqueça do que você lhe fez. Quando isso acontecer, enviarei alguém para lhe trazer você de volta. Não posso perder os meus filhos num só dia. Então Rebeca disse a Isaque: Eu estou aborrecida da vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar esposa entre as filhas de Et, tais como essas, as filhas dessa terra, que me servirá a vida? Isaque chamou a Jacó, dando-lhe sua bênção, ordenou dizendo: Ora, Labão tinha duas... Opa! Não escolha uma esposa dentre as filhas de Canaã. Levante-se e vá a Padan-Arã, a casa de Betuel, pai de sua mãe, e tome por lá sua esposa, uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, faça-o fecundo e multiplique para que você venha a ser uma multidão de povos. Que ele lhe dê a bênção de Abraão a você e a sua descendência, para que você possua a terra de suas peregrinações, concedida por Deus a Abraão. Assim, Isaque despediu Jacó, que foi para Padan-Arã, casa de Labão, filho de Betuel, o arameu, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó e o havia mandado a Padan-Arã para tomar de lá esposa para si, e que, ao abençoá-lo, havia ordenado que não escolhesse uma esposa dentre as filhas de Canaã. Soube que Jacó, obedecendo seu pai e sua mãe, havia ido a Padan-Arã, sabendo também que Isaque, seu pai, não ouvia com os bons olhos as filhas de Canaã. Esaú foi à casa de Ismael, e, além das mulheres que já tinha, tomou por mulher Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmã de Nebaiote. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia se posto. Pegou uma das pedras do lugar
fez ela seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, e eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, Deus de Isaque. A terra em que agora você está deitado, eu darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. E em você e da sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que estou com você e o guardarei por onde você quer que for. Farei com que você volte para essa terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que eu lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo, disse: Quão temível é esse lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó levantou-se de madrugada, pegou a pedra que havia usado como travesseiro e a pôs em pé como coluna. E sobre o topo dela derramou azeite, e ao lugar da cidade, que antes se chamava Luz, deu-lhe o nome de Betel. Jacó fez também um voto dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e tudo o que me concederes, certamente lhe darei o dízimo. Jacó pôs-se a caminho e foi para a terra do povo de Oriente. Olhou e eis que um poço no campo e 3 rebanhos de ovelhas deitados junto dele, porque daquele poço davam de beber os rebanhos. Havia uma grande pedra que tapava a boca do poço. Ajuntaram-se ali todos os rebanhos. Os pastores removiam a pedra da boca do poço, davam de beber às ovelhas e tornavam a colocar no seu devido lugar. Jacó perguntou aos pastores: De onde vocês são, meus irmãos? Responderam: Somos de Arã. Perguntou-lhes: Você conhece Labão, filho de Naor? Responderam: Conhecemos. Jacó perguntou ainda: Ele vai bem? Eles responderam: Sim, vai bem. Olhe, Raquel, a filha dele, vem vindo aí com as ovelhas. Então Jacó disse: É ainda pleno dia, não é tempo de recolher os rebanhos. Dê-me de beber as ovelhas e vão apacentá-las. Mas eles responderam: Não podemos. Enquanto não se juntarem todos os rebanhos, seja removida a pedra da boca e o poço, daremos de beber às ovelhas. Enquanto Jacó ainda falava, chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Quando Jacó viu Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, as ovelhas de Labão, aproximou-se e removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então Jacó contou a Raquel que ele era parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e comunicou a seu pai. Quando Labão ouviu as notícias a respeito de Jacó, filho de sua irmã, correu ao encontro dele, abraçou, o beijou e levou para sua casa. E Jacó contou a Labão tudo quanto havia acontecido. Então Labão lhe disse: De fato, você é meu osso e minha carne. Jacó ficou na casa de Labão durante um mês. Depois Labão disse a Jacó: Será que você vai trabalhar de graça, só por ser meu parente? Diga-me qual deve ser o seu salário. Ora, Labão tinha 2 filhas, Lia, a mais velha, e Raquel, a mais nova. Lia tinha os olhos sem brilho, porém Raquel era bonita e formosa. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: Trabalharei para o Senhor durante 7 anos, para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: É melhor dá-la a você do que a outro homem. Fique aqui comigo. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos. Esses 7 anos lhe pareciam como poucos dias, e pelo muito que a amava. Então ele disse a Labão: Dá-me a mulher, pois já venceu o prazo para que eu me case com ela. Assim Labão reuniu todos os homens do lugar, deu um banquete. À noite ele trouxe Lia, sua filha, e entregou a Jacó. Eles tiveram relações. Labão tinha dado sua serva Zilpa para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Por isso disse a Labão: O que é isso que o senhor fez comigo?
Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o senhor me enganou? Labão respondeu: Em vossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova, antes da primogênita. Complete a semana da festa de casamento da primogênita. Depois daremos você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. Jacó fez o que Labão lhe pediu e completou a semana da festa da primogênita. Depois Labão lhe deu por mulher sua filha Raquel. Labão tinha sua serva Bila, para que fosse serva de Raquel sua filha. E Jacó teve relações também com Raquel. Ele amava Raquel mais do que amava Lia, e continuou trabalhando a Labão por mais 7 anos. Quando o Senhor viu que Lia era desprezada, fez com que ela fosse fecunda, ao passo de que Raquel era estéril. Assim Lia ficou grávida e deu à luz a um filho, a quem deu o nome de Ruben, pois disse: O Senhor viu minha aflição, por isso agora meu filho, meu marido vai me amar. Ela ficou grávida outra vez e deu à luz a um filho. Ele disse: O Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais esse filho. E deu-lhe o nome de Simeão. Elia ficou grávida e ainda outra vez deu à luz a um filho. Ele disse: Agora, dessa vez, o meu marido se unirá mais a mim, porque lhe dei à luz 3 filhos, porque ele deu o nome de Levi. Mas uma vez ela ficou grávida e deu à luz a um filho. Então ele disse: Dessa vez louvarei o Senhor. Por isso deu-lhe o nome de Judá. E depois disso não teve mais filhos. Então é isso, pessoal. A gente encerra aqui mais um dia de leitura. Espero te ver amanhã novamente para a gente dar continuidade. Gostaria muito de pedir sua ajuda. Inscreva-se no canal, compartilhe, curta, ajude no engajamento aí para que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Então, mais uma vez, obrigado e até amanhã.